Queridos irmãos, mais uma vez estamos aí na incumbência de falar da palavra de Deus, e hoje nós vamos ler Atos capítulo 5 do versículo 1 até o versículo 11, e o tema da nossa mensagem é esse aí, ó. Vamos falar juntos? Ananias. Só as crianças. Nossa, as crianças estão fracas, hein? Ih, meu Deus. Só a Júlia. Sofia? Ah, não, é Safira. Ah, bom, então tá bom. Vamos ler. Depois você volta aí, viu, Bruno? Deixa essa imagem aí. Vamos ler Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Quem conhece a história de Ananias e Safira? Amém? Conhece não, Sofia? Hoje você vai conhecer a história desse casal. Isso é muito complicado, esse casal, mas a gente vai aprender com o erro deles. Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Vamos ler juntos o versículo 2? Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Fala assim comigo assim: reteve é igual que pegar. Mais uma vez, reter é igual que pegar. Isso, 3. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Porque mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e morreu, sobrevindo grande temor, e todos os ouvintes, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, e levando, os enterrou, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, chamada Safira, não sabendo que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela, perguntou-lhe: fala comigo, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tomou-lhe Pedro: porque entraste em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a à sepultura, sepultaram junto ao seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos na tua presença, ó Deus. Pai, toma, Senhor, o teu lugar de honra, ó Deus, nessa noite, Deus. Fala em cada coração, ó Deus. Pai, muito obrigado. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Igreja, olhem a diferença deste casal, Ananias e Safira, com o personagem anterior do capítulo 5, um homem conhecido como Barnabé. No capítulo 4,
fala-se de José, que passou-se a ser chamado Barnabé, né? O sobrenome Barnabé, aliás, que quer dizer filho da exortação. Ele era um levita, ele era um adorador do Senhor, ele tinha um campo, ele tinha uma propriedade, e ele vendeu e trouxe todo o valor e depositou aos pés dos apóstolos. Isto antes de Ananias e Safira. E depois entrou aqui o texto Ananias e Safira. Qual que é a diferença desses dois? Desse casal com José de sobrenome Barnabé. Barnabé tinha caráter. Barnabé, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele é um homem que estava na presença e na cosmovisão cristã. É um homem que estava vivendo aquilo que estava vivendo toda a igreja naquele tempo. Comunhão. Não tinha necessitados ali, porque eles supriam a necessidade um dos outros. Em compensação, Ananias e Safira não tinham uma boa reputação no que se diz respeito naquilo que eles fizeram ali diante dos apóstolos, diante da igreja. Eles não eram um casal que tinha um caráter. Eles se organizaram, eles tramaram entre si para não devolver todo o dinheiro da venda da propriedade. Tem uma série aí na Netflix, La Casa de Papel. É uma série muito bem feita, né? Se eu não me engano, é na Espanha. E é uma série que eles se organizaram, né? Tem um homem chamado Professor, que ele estudou todo o banco, toda a Casa da Moeda, para ele arrumar uma equipe de profissionais, entre aspas, treinar, mostrar o caminho, fuga, tudo. Um estrategista para assaltar a Casa da Moeda lá da Espanha. E conseguiram assaltar, conseguiram viver um tempo com dinheiro e não foram pegos até um determinado momento. Organizados para fazer o mal. Aqui também é a mesma coisa. Ananias e Safira se organizaram, se programaram em acordo, né? Ele e a sua mulher, não vamos devolver tudo ao Senhor. Vamos devolver uma parte. Vamos ficar só com a parte e vamos devolver o resto. Irmãos, interessante aqui, que aqui no versículo 2 fala: em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Pedro pergunta para eles, por quê? Né? Ele vai diante de Ananias, no versículo 3, diz para Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Irmãos, muitas pessoas acham, assim como Ananias e Safira, que podem viver na presença de Deus e também na presença do inimigo, que podem servir ao Senhor de qualquer maneira, que pode dar um jeitinho aqui e depois estar na presença do Senhor. E aqui nós podemos perceber que eles achavam que daria certo. Não, vamos guardar uma parte e devolver a outra parte. E nós vamos perceber que mais para frente, eles não precisavam de vender a propriedade, era deles. Pedro vai falar com eles: para que vocês vão vender essa propriedade? Já eram suas. Então eles queriam aparecer diante da igreja, diante dos apóstolos ali. E ele fala com eles: por quê? Por que encheu Satanás o teu coração? Isso eu chamo de brecha. Quando a pessoa dá brecha, quando a pessoa começa a faltar demais, quando a pessoa começa não atentar com a palavra do Senhor, começa a dar brechas. Quando Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém, ele foi fechar as brechas, né? Foi fechar as entradas ali para o inimigo não entrar novamente em Jerusalém. E aqui Ananias e Safira não fechou as brechas, ele não se atentou aos detalhes e deixou que Satanás enchesse o seu coração. Isso aí, quando a pessoa dá brecha para o inimigo, ela começa a mentir para o Espírito Santo,
a mentir para Deus. Olha o que Pedro fala: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Aí o versículo 4 diz: conservando-o, porventura não seria teu? Então o que ele fala? É seu o terreno. Se vocês não tivessem vendido, é seu. Se vocês tivessem, como vocês venderam, poderia ter ficado com o dinheiro todo para vocês. Depois vocês iriam ver com Deus. Mas não, eles queriam se apresentar diante da igreja e apresentar assim: não, está aqui a minha oferta, está aqui a minha venda. Mas eles reteve parte do valor. Irmãos, aqui o versículo 4, aliás, no versículo 3 ainda, ele fala: porque encheu. E era uma palavra muito usada naquele tempo. Encheu o teu coração. A palavra encher, meus irmãos, é tomar posse. A palavra encher é deter o controle. Não foi isso que aconteceu com os apóstolos quando teve o derramamento do Espírito Santo? Encheu-se a casa de fumaça, se encheu do Espírito Santo. E quando se fala em encher do Espírito Santo, é ser controlados pelo Espírito Santo. Ananias e Safiras não se encheu do Espírito Santo, mas se encheu de Satanás, se encheu do inimigo na sua vida, deixou ser controlados pelo inimigo naquele momento. E quando as pessoas deixam ser controladas por Satanás, ela não está na presença do Senhor. Ela sai totalmente fora daquilo que o Senhor espera do servo de Deus. Irmãos, quando nós estamos libertos pela palavra de Deus, quando nós somos salvos por Jesus Cristo, nós temos o conhecimento do bem. E quando nós saímos lá do mundo, nós também sabemos como é o mal lá fora. E Ananias aqui, meus irmãos, eles deixaram Satanás encher o coração deles e se perderam completamente de um Jesus que uma vez teriam libertado. E eles foram condenados ali porque mentiram, não para os apóstolos, não para os homens ali, mas mentiram para Deus, né? Uma pergunta que é feita no concílio, eles perguntam assim: Espírito Santo, ele é Deus? O texto que a gente usa é esse aqui, ó, Atos 5. Não mentisses para o homem, mas mentisse para o Espírito Santo. Quando ele fala com a mulher, ele fala assim: não mentisse aos homens, mas a Deus, né? O Espírito Santo, ele é o Senhor. Ainda no versículo 4, ele vai dizer, o 5 aliás: ouvindo essas palavras, Ananias caiu e morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Irmãos, a igreja no primeiro século estava engateando, estava começando os primeiros passos. Jesus já não estava ali presente com eles fisicamente. Eles estavam vivendo ali a promessa já executada, né? A promessa já cumprida do Espírito Santo na vida deles. Eles estavam sendo controlados e dirigidos pelo Espírito Santo. E quando nós voltamos lá em Mateus 16, 18, Jesus vai falar com Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E isso que Deus fez com Ananias e Safira foi uma disciplina. Aquilo que Deus fez com os dois ali foi exatamente para a sobrevivência daquela igreja. A igreja estava começando, meus irmãos, a igreja precisava viver a pureza espiritual. Imagina se acontece uma coisa daquela como aconteceu, e Pedro sabia, né? Imagina que Pedro já sabia de tudo o que eles tinham feito, enganando o Espírito Santo, enganando a Deus, e os demais apóstolos sabendo daquilo que estava acontecendo, e não fizesse nada. Imagina que igreja seria essa, que bagunça que seria essa igreja primitiva. Nunca ia ser exemplo. Mas não, Deus castigou, Deus agiu com grande disciplina para assegurar a pureza daquela igreja. Por quê? Agora os irmãos que estavam ali iam perceber que o nosso Deus detesta
esse tipo de coisa que é a mentira. Tem um provérbio, se eu não me engano, Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19. Lá fala que tem 7 coisas que Deus não gosta. Vamos conferir. Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19. 7 coisas, o número da perfeição. Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19. 6 coisas, né? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: os olhos altivos, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Olha, irmãos, que são 6 coisas, a 7ª alma do Senhor abomina. Olha se tem como a igreja sobreviver diante dessas 6 coisas aqui, 7ª, que o Senhor abomina, que o Senhor não aceita dentro da sua igreja. E uma das coisas que aconteceu naquela igreja foi a mentira. Deus, Ele não aceita. Então Ele agiu de disciplina para mostrar para aquela igreja do primeiro século que eles precisavam manter o exemplo positivo dentro da igreja. Aquilo que Ananias e Safira fez não era exemplo para ninguém. Pelo contrário, eles deveriam manter uma fidelidade ao Senhor. No versículo 5, aqui vai dizer, em Atos capítulo 5, versículo 5, nós encontramos o temor daquela igreja. Depois que Deus age de disciplina com Ananias e Safira, o versículo 5 fala que houve temor a todos os ouvintes, né? Eu imagino que eles começaram a dobrar o joelho e começaram a orar, e começaram a buscar mais a Deus, e começaram a renovar suas alianças. Apesar que a igreja estava ainda começando, eles estavam vivendo no Espírito. Eu imagino que eles começaram a falar: Deus, eu não quero ser igual a Ananias e Safira, eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero buscar ao Senhor. Levante a sua mão direita e diga assim comigo: eu quero buscar ao Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor. Glória, você pode dar um glória a Deus? Amém. Vamos buscar a fidelidade, meus irmãos, sermos fiéis ao Senhor. Do versículo 7 até o versículo 8, vai dizer: quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste por quanto aquela terra? Portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, eu vendi por tanto. Irmão, nós podemos perceber que Safira, ela não seria disciplinada, morta, se por acaso ela falasse a verdade. Irmãos, a salvação ela é individual. Ela não sabia o que havia acontecido com seu marido. Senão, meu filho, senão ela tinha falado outra coisa. E aqui nós vemos que Pedro deu a ela uma oportunidade. Pedro deu a ela uma chance para ela que pudesse se arrepender. Mas ela não se arrependeu e falou mentira. O versículo 9 diz: tornou-lhe Pedro: por que me entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Irmãos, eles desafiaram a Deus quando entraram em acordo. O acordo da mentira. Eles poderiam ter saído da casa deles assim, ó: vamos chegar lá, primeiro eu vou, Safira, guarda o dinheiro lá, guarda o dinheiro. Tem igual a irmãzinha aí na igreja, fala assim, né? Guarda o dinheiro lá. Guarda lá. Aí depois de 3 horas ela entrou lá dentro. Pup, mentiu e caiu.
Ela poderia ter falado a verdade, mas não falou. Irmãos, no versículo 10 e 11 vai dizer o quê? No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam na porta e levando-a, a sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quando ouviram a notícia desses acontecimentos. Mais uma vez o temor aconteceu, a busca do Senhor. Houve grande temor naquela igreja. Porque Deus fora severo com eles e os demais sabiam que tinham que agir de maneira correta. Assim, meus irmãos, é o nosso Deus, Ele não tolera, né? Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19, nós vimos ali as coisas que o Senhor não aceita. E uma das coisas é a mentira, o engano, o falso testemunho, né? As contendas entre os irmãos. Então nós vemos aqui que Ananias e Safira foram disciplinados pelo Senhor, e a igreja continuou no grande fervor ao nosso Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos nessa noite, que nós possamos continuar essa busca no Senhor. Amém? Vamos ficar todos de pé, irmãos? Vamos estar agradecendo. Oi? Irmão Lucélio, graça e paz. Irmão Lucélio, vamos estar orando pelo evangelismo naquele condomínio que o Senhor falou, que vai ser sábado às 15 horas. Oi, irmão Lucélio, se eu puder eu vou. Tá? Se eu puder eu vou lá. Depois você manda para mim no WhatsApp o endereço. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe você, a esposa, a filha, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos aqui diante do Senhor, Deus, o irmão Lucélio, a sua esposa e a sua filha, Pai. Deus, coloca o ministério de evangelismo do nosso irmão Lucélio, a Igreja Batista Central de Contagem. Deus, eu coloco os irmãos que estão assistindo o culto, Deus, posteriormente pelo YouTube, Facebook, pelo Instagram, Pai. Continua abençoando essa igreja, Pai, esses irmãos. Pai, coloco cada vida aqui nessa noite, Deus. A vida do irmão Rogério. Oh, Deus, eu coloco, Pai, a vida, Pai, da irmã Zumira, Senhor. Coloco, Senhor, a vida do irmão Bruno, Pai. Oh, Deus, eu coloco a vida do irmão Antônio, Pai. Coloca a vida da irmã Maura, Senhor, irmão Reinaldo, Deus, Dias, Diniz. Pai, coloca a sua vida dos seus irmãos, Deus. Pai, eu coloco, Senhor, mais uma vez, eu quero agradecer a Rosana, a irmã Rosana e a equipe dela, que vai vir domingo, mais uma vez, realizar o exame de vista aqui na nossa igreja, Deus. Pai, muito obrigado, Deus, que as pessoas que vão vir nesse exame, possam vir fazer seu exame, meu Deus. Pai, sai daqui feliz, oh Deus. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado pela minha família. Obrigado pela vida da Sofia, Senhor. Pela vida da Tati, pela minha vida, minha mãe, a dona Márcia, Deus. O seu lar, o lar da minha mãe, o lar da minha irmã, oh Deus, a Duda. Pai, venha sobre todos, oh Deus. Pai, coloca o Senhor, cada um, Senhor, neste momento, oh Pai. Essa oração que nós oramos, oh Deus. Pai, nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. E que todos diz, dá glória a Deus, irmãos, e aplauda Jesus. Glória a Deus. Você é amado de Deus.